Finzinho de tarde aqui em frente de casa, mostrar essa vista maravilhosa pra vocês. Mostrar um pouquinho da rua aqui, ó. As luzes já começam a se acender de pouquinho a pouquinho. Daqui a pouco é noite, mais uma noite. Se liga aí que depois da vinheta a gente tem 10 grandes mentiras que você já provavelmente ouviu aqui em Portugal, hein? Se liga aí que hoje Casal Buscapé vem chapa quente. Simbora! Fala família Buscapé, tudo bem com vocês? Chega vocês aqui para mais um vídeo do Casal Buscapé. Aproveitando aqui, tô de roupão, né? Tá friozinho, já começou o friozinho aqui. Daqui a mais ou menos uns 20 dias, calhar mais ou menos uns 20 dias o inverno já começa aqui em Portugal, então a gente já tem que se esquentar. E eu tô aqui, mostrei um pouco da frente daqui de casa pra vocês. E o vídeo de hoje eu gravei alguns dias atrás, vocês vão perceber que hoje eu tô com o cabelo cortado, barbinha feita. Mas vou fazer a entrada desse vídeo aqui, que hoje a gente vai contar pra vocês 10 grandes mentiras que provavelmente você já escutou sobre Portugal. E a gente vai desmistificar aqui nesse vídeo e vamos explicar também uma por uma, tá? Então se liga que são 10 grandes mentiras e com certeza algumas delas você já ouviu e provavelmente você acredita nelas até hoje. Então não perca até a 10ª mentira, que você com certeza vai se surpreender. Então simbora pra primeira mentira. A primeira mentira que eu tenho que te contar aqui, que provavelmente algumas pessoas podem falar pra você, é que você vai sair do Brasil e ficar rico em Portugal. Cara, isso dificilmente vai acontecer. Quase com certeza que não aconteça, tá? É quase 100% de chance que não aconteça. Lógico que pode existir um diferencial ou outro, um acontecimento ou outro. Vai que você ganha no Euromilhões, ninguém nunca sabe, sabe? Vai que de repente, sei lá, aparece uma grande oportunidade, uma grande oferta, mas isso é uma em 1 milhão. Então assim, não pense que você vai sair do Brasil e vai vir para Portugal para ficar rico. A segunda mentira que eu tenho que te contar aqui algumas pessoas, na verdade foi uma mentira que eu escutei quando eu tava vindo para Portugal há 4 anos atrás. A mentira de que Portugal tá falido. Não, gente, Portugal não tá falido. A economia, o mundo todo, excluindo essa questão da pandemia, tá? A gente não sabe como o mundo vai estar depois, mas antes dessa pandemia, Portugal estava muito bem, obrigado, tá? Como eu falei em alguns vídeos atrás, Portugal nos últimos anos aí tem estado na crista da onda, tem sido assim o centro das atenções aqui da Europa em relação a turismo, em relação à segurança. Portugal é o 3º país mais seguro do mundo, tá? É eleito vários anos aí o melhor destino, sabe, para se viver, o melhor destino para passar férias. Então assim, basicamente no verão aqui enche de estrangeiro, é francês, é italiano, é espanhol, é o pessoal do Reino Unido lá, que vem muitos ingleses, alemães. Então assim, Portugal é um dos lugares mais quentes aqui no verão da Europa pra galera vir. O Algarve ali enche de estrangeiro. A gente que passou férias no Algarve lá o ano passado, a gente fez até uma sériezinha aqui com alguns vídeos sobre o Algarve das nossas férias lá, pode dar uma olhada depois no cardzinho. Assim, Portugal não está falido. Lógico que a gente não sabe como é que vai estar, como é que vão estar as coisas depois da pandemia. Mas eu acredito que não, até porque Portugal, como eu já falei em outros vídeos, está inserido dentro de um contexto de União Europeia. Portugal faz parte da União Europeia. A União Europeia é um conjunto de países que, de certa forma, eles se auxiliam, se ajudam mutuamente ali. Não percebo muito bem, não vou entrar em detalhes, mas basicamente Portugal não está sozinho. Então, assim, para Portugal falir, falta muita coisa. Eu acredito que as políticas aqui são interessantes em relação a tentar fazer com que isso não aconteça. Mas assim, Portugal tá longe de estar falido. Tenho certeza que depois que o turismo voltar, as economias pode demorar um pouquinho para o país voltar a acelerar, mas daqui a pouco Portugal tá na crista da onda de novo, assim como tem sido nos últimos anos. A gente tem que pensar positivo assim, Portugal não está falido, tá? Existem países em situação bem pior do que Portugal. Mas vamos pro terceiro tópico, simbora. A terceira mentira que muita gente conta, eu já vi essa mentira aqui, muito youtuber falando essa besteira, muita gente falando essa besteira, que Portugal tem o menor salário da União Europeia. Gente, pelo amor de Deus, não se enganem,
Vamos ler aí, vamos pesquisar. Portugal não tem o menor salário da União Europeia. Existem países com salários muito menores, até 3 vezes menores do que Portugal, tá? Eu vou colocar aqui na lateral uma listagem dos salários da União Europeia, para vocês verem que Portugal tá longe ali de ter o menor salário da União Europeia, tá? Lógico que existem duas coisas que a gente precisa falar aqui. Existe o salário mínimo real e o salário mínimo médio, tá? Só lembrando aí que o salário mínimo em Portugal atualmente são 635 euros, né? O salário médio, tá, em Portugal, tá na faixa aí dos 1.300, 1.326 pelo que eu pesquisei rapidamente aqui no Google, tá? 1.320 euros, né, no caso. 635 é o salário mínimo, né, o salário padrão, mas nem todo mundo recebe o salário mínimo. Grande parte da população recebe um pouco mais, talvez um pouco mais que um pouco mais. Então, quando eles tiram a média da população pelo valor aí do salário mínimo, pelo valor do salário geral, chega a esse valor de 1.326 aí, que é do segundo trimestre agora de 2020. Então, assim, o salário aqui em Portugal não é o menor da União Europeia e tá um pouquinho longe de ser. Então, a segunda, outra mentira que te contam sempre aqui, né? Geralmente aqui o salário mínimo aqui é o menor da Europa, mas não é não, tá? Tem coisa muito pior por aqui. Uma outra mentira que muita gente conta aqui em Portugal é que Portugal não tem trabalho. Gente, vamos combinar que não ter trabalho, não ter emprego é algo muito complicado de se falar. Tudo bem que agora, na época da pandemia, lembrando, a gente está tentando trazer aqui opiniões fora da pandemia, esquecendo a pandemia, apesar disso ser quase impossível de ser feito. Mas vamos pensar aqui, atualmente ninguém está podendo vir para cá praticamente, não tá tendo turismo, então assim, exclui a hipótese de vir para cá agora, é só para depois mesmo quando abrir o turismo e se calhar ainda e tal. Então assim, vamos excluir essa questão da pandemia em tempos normais, em ocasiões normais. Portugal tem emprego e até durante a pandemia também tem emprego. Lógico que existem muitas áreas aqui em Portugal que foram prejudicadas, principalmente a área da restauração, que é ligada no turismo, a área de turismo aqui em Portugal foi muito afetada, até porque uma das grandes forças de Portugal é a parte de turismo. Então, assim, lógico, Portugal tá meio que com a perna quebrada com essa falta de turismo, isso é realidade. Só que existem trabalhos que não estão ligados ao turismo. Tá? Eu, por exemplo, no meu trabalho, eu não parei de trabalhar. Os caminhoneiros, por exemplo, não pararam de trabalhar. Tem muitas outras profissões, construção civil não parou de trabalhar. Lógico que talvez não estejam contratando, mas trabalho tem. As fábricas, muitas fábricas, lógico, muitas tiveram que mandar pessoas embora. Mas existem outras áreas que também contratam. A Carol, por exemplo, que é mais prova do que a Carol conseguiu um outro trabalho durante a pandemia. Tá? A Carol conseguiu um outro trabalho durante a pandemia, ela ainda tá para fazer o vídeo sobre como foi o processo dela para conseguir trabalho, mas a Carol, além desse trabalho, ela conseguiu algumas outras ofertas de trabalho. Então, assim, trabalho tem, é só procurar. Não tem na quantidade de antes, mas trabalho tem. Você dizer que não tem trabalho, lembra da generalização. Não generalize. Talvez não tenha trabalho onde você mora, tá? Talvez não tenha trabalho onde você mora, porém, existe trabalho. É só procurar. E também não tem na quantidade de antes, mas tem trabalho sim. Não acredita nessa outra mentira. Uma outra coisa que não é realidade, que é uma mentira cabeluda, não tá tão cabeluda, porque dependendo de onde você mora, pode ser até que seja verdade. Mas aqui em Portugal, uma outra mentira que contam é que não se vive com o salário mínimo. Sim, gente, se vive com o salário mínimo. Porém, existem circunstâncias. Por exemplo, vai viver com salário mínimo. É uma pessoa? São duas pessoas? Quantas pessoas são? Tá? Se for uma pessoa, dá para viver com salário mínimo? Dá para viver. Apertadinho, mas dá para viver. Lógico, dependendo de onde você vai morar, tá? Dependendo, se você for morar no interior aqui, para uma pessoa, dá para viver de boa, cara. 635 euros, você paga aí 180, 200 euros num quarto. Tô falando no interior aqui na minha região, tá? Na região oeste, ali Lourian, Caldas da Rainha, ali Óbidos, Peniche, você encontra alguns quartos por esse valor. Pessoal, dando uma pausinha no vídeo aqui, como eu sei que muita gente vai falar que é mentira minha, que não tem quarto nesse valor que eu falei no vídeo aí, vou mostrar aqui, né, que a gente fala, mata a cobra e mostra o pau. Entrei aqui na aplicação do Idealista, vou entrar aqui em arrendar, tá? Aqui eu vou na opção de quartos, e aqui eu poderia pesquisar em Torres Vedras, mas eu não vou pesquisar. Eu vou vir aqui nesse mapinha e vou desenhar qual área que eu quero buscar aqui. Clico aqui em desenhar a tua zona. Vou procurar, inclusive, aqui em Torres Vedras, tá? Nessa região, vou fazer um desenho assim,
que é uma região incluindo Caldas da Rainha lá, nessa região aqui, ó. Me apareceram 66 resultados, 66 quartos aqui. Eu venho aqui, eu posso vir em ordenar pelos mais baratos e olha os valores dos quartos aqui que eu tenho possibilidade. Aqui nas Caldas da Rainha eu tenho esse, não tem foto, então não vou olhar. Vamos vir aqui nesse quarto aqui de Peniche, ó. É em Peniche, não diz aqui onde é, mas é nessa área, olha só. É uma casinha bem legal. Eu não vou abrir um por um, mas só vou passando aqui para você ver, ó. Em Torres Vedras, aqui na nossa região. Essa aqui em Mafra, tá vendo? Eles alugam... Olha os valores, tá? Olha para os valores. 180, tá ainda abaixo daquilo que eu falei. Ó, em Peniche, 195. Geralmente, esses quartos aqui, eles estão inclusos aí. Isso aqui é só para meninas, né? Só para mulheres. Geralmente está incluso água, luz, internet, etc. Olha só em Caldas da Rainha, que quarto legal. Olha, dá para você ver aqui, ó, numa casa, tá? Uma casa com 4 quartos. Essa aqui é rapaz ou menino ou menino, rapaz ou rapariga, no caso. Geralmente esses quartos aqui estão inclusos água, luz, internet. Olha só que legal, ó. Característica do imóvel, é um T4, você vai morar com mais 3 pessoas, tá? Conexão com a internet, aquecimento, cozinha, parará, parará, tá? É só fazer uma pesquisa breve. Esse aplicativo, talvez do Brasil vocês não consigam acessar, mas daqui de vocês conseguem acessar o site idealista.pt, tá? Idealista.pt. Olha, tem muitos quartos. Eu vou passando mais rápido aqui para vocês verem. Isso aqui é para provar para os incrédulos aí que dizem que a gente está mentindo, que não existe. Olha só as opções. É quase impossível você ligar para todos esses aqui e nenhum dá certo. Aqui já vai subindo para 250, mas mesmo assim é mais barato que um arrendamento de uma casa e já tem despesas inclusas em grande parte deles. Olha só, a gente já está indo para 300 euros aqui, mas vocês viram a quantidade de quartos, mas 300 euros são quartos muito bonitos, ó, nessa região. E principalmente essa região aqui de Mafra, de Torres Vedras, é uma região que dá para você morar aqui e trabalhar em Lisboa, tá? Tranquilamente. Beleza, pessoal? Vamos voltar pro vídeo. Aí você coloca aí mais 100 euros para comida, mais um plano de celular aí e tal. Internet geralmente está incluso, talvez aí no quarto geralmente está incluso internet, energia e água, então você já corta esses gastos. Então dá para viver com salário mínimo sendo uma pessoa sozinha. Sendo 2 pessoas, o casal, dá para viver com o ordenado mínimo? Dá, mas bem apertado, quase sufocando. Com base em que eu digo isso? Com base nesse vídeo que eu e a Carol já fizemos aqui do nosso custo de vida. Nosso, não é de um amigo, de um parente, do cachorro, do vizinho, do papagaio, não. É o nosso custo de vida na antiga cidade que a gente morava, na aldeia que a gente morava, na Lorient. Nosso custo de vida era muito barato, a gente fez um vídeo, vou deixar no card aqui pra você assistir lá, tá? Então assim, sendo casal, dá pra viver? Sim, mas depende de onde, qual lugar que você vai morar, tá? Qual o seu custo de vida lá? Tem emprego? Os 2 vão trabalhar? Um só vai trabalhar? Segundo o nosso custo de vida que a gente fez lá, se uma pessoa só estivesse trabalhando, a gente aguentava ali, mas aguentava ali sobrando poucos cêntimos no bolso. Mas dá pra viver? Dá pra viver. Generalizar dizendo que é impossível viver com salário mínimo, em Lisboa é impossível, amigo. Em Lisboa você não vive. Lisboa ali, região central, tá? Eu já falei naquele outro vídeo que deu muita polêmica, que vou deixar no card aqui também, vou encher de card esse vídeo. Aquele outro vídeo que a gente falou sobre a questão dos pobres lá. Em Lisboa, cara, se você escolher para Lisboa, é falar assim, eu quero gastar dinheiro. Porque Lisboa é caro. Então é impossível. Então você tem que citar assim, é impossível viver com salário mínimo em Lisboa. Aí ok. É impossível viver com salário mínimo no Porto. Aí ok. Eu concordo plenamente. Agora falar que é em Portugal. Em Portugal. É impossível viver com salário mínimo? É mentira, tá? Uma outra mentira que te contam. É possível sim viver com salário mínimo, mas depende de algumas circunstâncias, tipo, onde você vai morar, quantas pessoas vão morar, tá? E qual o seu estilo de vida. Você gasta muito ou gasta pouco? Se tiver que cortar tudo na carne, o básico do básico do básico para uma pessoa, você vive praticamente em qualquer lugar com salário mínimo. Isso porque eu conheço pessoas que moram em Lisboa, uma pessoa só dividindo o quarto em uma casa, em um ajuntamento lá, como é que a gente chama no Brasil? No Brasil a gente chamava de república, no Brasil a gente chamava de república, morando numa república com a galera lá, e gente que recebe ordenado mínimo e que consegue se virar ali na região de Lisboa, tá? Então assim, depende muito de circunstâncias e não acredita nessa mentira, com ordenado mínimo dá pra viver sim, apertado, sem luxo, mas dá pra viver sim. A sexta mentira que muita gente conta e muito mais gente acredita é que Portugal não tem violência. Gente, Portugal é o 3º país mais seguro do mundo, mas
Existe violência sim, tá? Eu, por acaso, já selecionei o vídeo. Eu tenho um vídeo muito legal para mostrar aqui a verdade sobre a violência e sobre a pobreza em Portugal. Eu vou fazer um react sobre esses dois vídeos, tá? Já daqui uns dias, umas semanas eles saem, porque é um vídeo que denota muito trabalho. Eu já fiz um vídeo de react aqui quando a gente morava lá na Lourinhã, ainda vou deixar no cardzinho aqui. É um vídeo falando sobre como é que é o atendimento do CEF, né? Eu mostro um documentário e reajo ao documentário com alguns comentários, né, e tal, sobre como o CEF age com os brasileiros no aeroporto de Lisboa. Então, se você tem curiosidade de saber como acontecem as abordagens do CEF no aeroporto de Lisboa, assiste esse vídeo aqui desse react que eu coloquei aqui no card, tá? É muito importante que você assista, tá? Muito importante. Lá mostra tudo, o que o CEF pergunta, como é que são as abordagens, como é que é o tratamento, onde que fica a salinha, tá? Então tem alguns detalhes ali, tão temida salinha, tem uns detalhes ali que são importantes para vocês. Então assim, eu vou fazer um react e sim, pessoal, aqui em Portugal existe violência. Aqui em Portugal existe violência. Mas, gente, não tem como comparar a violência de Brasil e Portugal. Portugal tem 10 milhões, 11 milhões de habitantes. O Brasil tem 210 milhões. Ao tamanho do Brasil. O Brasil é um continente, é o continente europeu todo junto, todos os países juntos praticamente. Então, assim, não compara, tá? Mas Portugal tem violência. Não vai acreditando que Portugal é tudo bonitinho, tudo tranquilo. Mas nem compara, nem vamos começar essa discussão aqui, porque, sabe, comparar a violência do Brasil com Portugal são coisas completamente diferentes. Mas não se assuste, você vai escutar uma notícia ou outra. Isso é normal. Todos os dias no jornal tem uma notícia ou outra aí, que no Brasil acontece a cada 10 segundos, aqui em Portugal é uma por dia, 2, 3, 4, 5 por dia. Mas assim, a violência, a proporção é completamente diferente. Tanto é que Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo, tá bem? Não acredita nessa mentira. Portugal também tem violência, tá, gente? Mas é bem menor que o Brasil. A sétima mentira que muita gente conta é que Portugal é fácil se legalizar. Vamos ponderar, tá? O processo de Portugal não é fácil se legalizar, gente. Nada nessa vida é fácil, ainda mais sair do Brasil para vir para Portugal. O processo para se legalizar em Portugal é simples, mas não é fácil. Se você acompanhar alguns canais aqui, principalmente o nosso canal, a gente já soltou um vídeo, vou tentar deixar no card, só posso colocar 5 cards em cada vídeo, gente. Não vai ter espaço para tanto card aqui não. Se não sobrar espaço, eu vou deixar na descrição aqui os links para os vídeos, tá? Então, assim, do nosso processo, quando a gente fala como é que foi nossa entrevista no CEF, quanto tempo demorou, que documento a gente levou, a gente fala tudo nesse videozinho que tá no card. Se não couber no card, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Então, assim, o processo, todo mundo que conhece um pouco da história de outras pessoas que se legalizaram aqui, sabem que o processo não é fácil. O processo é simples, assim, dá pra eu te explicar em 15 segundos. Em 15 segundos, um story do Instagram, eu consigo te explicar o processo todo de legalização. Porém, não é fácil, ele é simples. Não confunda, tá? Simplicidade com facilidade. Só para você imaginar assim, gente. Você sai do seu país para começar do zero, num lugar onde você não conhece, onde você pouco entende o que as pessoas falam. A cultura é diferente, as pessoas são diferentes, o clima é diferente, sabe? Você tem que enfrentar um monte de situações bem complicadas. Talvez, muitas vezes passar por humilhações, serviço pesado, muita coisa. Gente, isso não é fácil, não é fácil. Se legalizar em Portugal não é fácil. O processo é simples, mas não é fácil. De você chegar até se legalizar, filho, é muita gente que chora e a mãe não vê. É muita gente que não aguenta e bebe leite. É muita gente que volta para o Brasil com o rabinho entre as pernas porque não aguentou a pancada. Então, assim, filho chora e a mãe não vê. O processo não é fácil, não. Mas é simples, mas não é fácil. A oitava mentira é que muita gente fala que aqui em Portugal o custo de vida é alto. Gente, Portugal o custo de vida não é alto. Uma matéria que eu encontrei aqui na internet agora, rapidinho pesquisei aqui, diz que Portugal é o 54º país com custo de vida mais alto. Existem países com custo de vida bem mais alto que Portugal. Mas vamos considerar, baseado no que essas pesquisas fazem de levantamento, uma pessoa com a vida simples, eu considero, por exemplo, que o meu custo de vida, trabalhando com realidade, tá? Lógico que a gente tem que acreditar nas notícias e tal, mas nada mais verdadeiro do que a nossa realidade, gente. O meu custo de vida e de Carol aqui em Portugal, proporcionalmente ao que a gente trabalhava no Brasil, é mais baixo aqui em Portugal. Aqui em Portugal, pelo sim, pelo não, a gente consegue guardar alguma coisa, a gente consegue economizar, a gente consegue comprar as nossas coisas.
Então, assim, existem grandes diferenças entre custo de vida. Uma coisa é como a matéria diz, a gente tem que acreditar porque é um levantamento geral. Mas a realidade nossa, minha de Carol, que eu posso passar para vocês, que é o objetivo desse canal, é passar a nossa realidade para vocês, é que o nosso custo de vida aqui em Portugal, proporcionalmente ao nível de trabalho que a gente trabalha, que a gente se dedica de tempo e de esforço, é menor aqui em Portugal. A gente paga um arrendamento. Sim, não é tão barato, mas também não é um absurdo, não é metade do nosso salário, como era no Brasil, tá? Basicamente, o nosso custo de vida com comida, com alimentação, com lazer, com as contas básicas aí também não é tão alto. Então a gente consegue ponderar, a gente consegue viver. Lógico que, gente, vai cair naquele assunto que eu já falei no outro tópico atrás. Vai depender de onde você mora, do seu estilo de vida, do nível de qualidade de vida que você exige ali do lugar, etc. Da região que você mora em Portugal. Depende de muita coisa, gente. Depende de muita coisa. Então, assim, você basicamente é que escolhe o custo de vida que você vai ter aqui em Portugal. Se você quiser um custo de vida mais alto, se você tiver possibilidade de um custo de vida mais alto, você vai lá para Cascais, vai lá para Lisboa Centro, sabe? Vai pro centro do Porto, sei lá, vai para uma cidade assim. Se você quiser um custo de vida mais baixo, procura a Leiria, procura cidades mais na a região oeste, que é onde a gente mora, tem regiões bem mais baratas. Ah, custo de vida alto lá no Algarve, quer ir pro Algarve lá viver de praia? Então, assim, custo de vida alto, você já sabe que vai ser alto devido ao turismo. Então, assim, tem regiões, o Alentejo, regiões mais baratas, bem mais baratas. Então, questão de custo de vida é relativo, porque é uma abordagem geral do país todo. Só que o país todo não é igual. Existem regiões mais baratas que outras. Então, assim, é uma outra mentira dizer que o custo de vida em Portugal é alto, tá? Por quê? Porque depende de onde você vai morar. Depende de onde você vai estar, vai decidir ficar aqui em Portugal, tá bem? Não acredita nessa mentira. Depende muito. A nona e penúltima mentira que muitos contam aqui sobre Portugal é que Portugal é um país extremamente preconceituoso. Gente, cai por terra. A gente já pode ter dito aqui, sim, Portugal tem preconceito, Portugal tem muito preconceito. Não vamos comparar preconceito em Portugal com preconceito no Brasil, porque não tem nada a ver, são coisas bem diferentes, tá? Não vou entrar nesse método, eu já fiz o erro de comparar, e é algo incomparável. Tá? Uma coisa que a gente tem que parar de fazer é comparar Brasil e Portugal, são realidades diferentes, não tem como... A gente pode comparar assim, eu vivia melhor lá do que aqui, ou aqui melhor do que lá, tanto faz, beleza. Agora comparar preconceito aqui, preconceito aí, são culturas diferentes, cabeças diferentes, mas Portugal não é um país extremamente preconceituoso. Gente, quando você chega no aeroporto, se você fizer um passeio ali na região da Praça do Comércio ali, Rua Augusta, Rossio, a Baixa de Lisboa ali, gente, vocês vão ver que vocês, em 5 minutos de caminhada, você vai encontrar com pelo menos umas 10 nacionalidades diferentes. Você vai ver chinês, vai ver japonês, vai ver indiano, vai ver angolano, vai ver cabo-verdiano, você vai ver cigano, vai ver tudo quanto é tipo de gente. Sabe? Você vai ver muito tipo de gente de raças diferentes, culturas diferentes, sabe? Os árabes, é muita coisa. Então, assim, um país tão pluri quanto Portugal, onde as pessoas, por exemplo, Lisboa, capital Lisboa, que é a capital do país, onde essas culturas, elas todas ali tentam ao máximo viver em comunhão ali, não em união, mas em comunhão, experimentando o mesmo espaço ali que é Lisboa, sabe? Então, assim, não tem espaço para essa questão de extremamente preconceituosa, sabe? Portugal em si, tá? Existem algumas pessoas que têm uma mentalidade mais antiga, uma mentalidade mais retrógrada, mas, assim, isso é normal de todo lugar, sabe? E, assim, você sair do Brasil, tem muita gente que pergunta, é engraçado, são perguntas interessantes, lógico, a gente tem que ter dúvidas sobre isso. Mas assim, tem pessoas que perguntam, como é que é a questão da homofobia aí? Como é que é a questão das drogas aí? Como é que é, sei lá, a questão do racismo aí? Como é que é a questão do racismo, do preconceito em relação à idade? Gente, se vocês se preocuparem muito com essas coisas, a preocupação maior de vocês é o porquê vocês estão vindo. Sabe, o porquê, que motiva vocês? Qual é o combustível que impulsiona vocês a decidirem sair do Brasil? Sabe? As coisas aqui são bem mais light, as coisas aqui são mais light, é diferente, sabe? Preconceito, não tem tanto preconceito quanto a tatuagem, questão de sexualidade aqui é bem mais normal, bem mais liberada aqui no Brasil, não tem tanta coisa assim e tal. Lógico, existe uma coisa ou outra, situação ou outra, mas isso são coisas do cotidiano.
São coisas que são pontuais e que realmente são assuntos que a gente tem que se preocupar. São assuntos que a gente tem que se preocupar, mas a cabeça da Europa é uma cabeça um pouco mais, um pouco diferente, sabe, da cabeça da base, né, da cultura brasileira. Então é diferente, é diferente. Portugal não é extremamente preconceituoso, até porque existem situações aqui, lugares onde 10, 15 nacionalidades diferentes e culturas diferentes sobrevivem no mesmo espaço. Então, assim, cai por terra essa questão de extremamente preconceituoso. É uma última mentira, uma penúltima mentira aqui que eu tô desmistificando para vocês. E a última mentira e grande mentira que contam sobre os brasileiros, tá? Especificamente aqui em Portugal, é que os brasileiros não são bem-vindos. Gente, se eu for te contar para vocês as experiências que a gente teve aqui com portugueses diretamente, cara, os portugueses, ou grande parte deles, são fascinados pela cultura brasileira. Eles gostam muito dos brasileiros. Como eu falei no tópico anterior sobre preconceito, lógico que existem algumas pessoas que têm cabeças antigas, cabeças que não evoluíram, que pensam muito mais no que os antigos brasileiros fizeram e sabe, você tem que viver o hoje. Sabe, existem, a grande parte dos portugueses vivem o hoje, tá? Eles valorizam a relação que eles têm com os brasileiros hoje, tá? Então, assim, nossa obrigação aqui como recém-chegados, né, apesar de a gente ter 4 anos aqui, mas como recém-chegados é tentar mudar a cabeça desses atrasados, sabe? Tem algumas pessoas que são atrasadas em relação à evolução mesmo, a sempre olhar para trás, mas a gente tem que tentar mudar a cabeça dessas pessoas, mostrando que os novos brasileiros, os brasileiros que estão chegando, os brasileiros que estão vindo com vontade de trabalhar, estão aqui para somar e para fazer o país crescer, tá? Fazer o país ir para frente. Basicamente, os portugueses gostam muito da cultura brasileira, gostam da música brasileira, sabe? Eu acho engraçado aqui, tem algumas situações, a gente tá até para fazer um vídeo sobre isso, sobre a questão dos brasileiros que pegam o sotaque de Portugal, né? Que pegam cara, eles gostam tanto lá na aldeia, eu achava engraçado que eles riam quando a gente falava alguma coisa com aquele brasileirês bem nativo, sabe? Eles tentavam imitar a gente portugueses não imitem os brasileiros, vocês não conseguem fazer isso. Do mesmo jeito que o brasileiro imitando o português também fica meio estranho. Mas assim, é legal quando é algo natural, tá, sabe? Mas quando a gente quer imitar também, a gente não sai muito bem. Mas assim, eles imitam a gente, eles assistem as nossas novelas, eles assistem o nosso futebol. O Jorge Jesus ano passado no Flamengo lá, foi um maior sucesso aqui em Portugal e tal. Você já vê português com a blusa do Flamengo e tal. Então é bem legal, eles gostam muito dos brasileiros, grande parte deles gostam muito dos brasileiros. Lógico que existem casos isolados de preconceito, de situações ali, mas são casos isolados, como eu já falei, não vale a pena a gente falar sobre isso. Os portugueses gostam muito dos brasileiros e a relação aqui é como se fosse de irmão mesmo, né? De patrícios, como eles costumam falar. São relação de amizade, assim, em grande parte das vezes. A gente já foi muito ajudado. A gente tá aqui hoje por causa de um casal português, sabe? A gente tá aqui por causa da grande ajuda que um casal português deu pra gente. Então, assim, não tem mais o que a gente falar. Não tem mais do que a gente falar, sabe? A gente tem muitos amigos portugueses, trabalho só com portugueses, lá na minha empresa só tem eu de brasileiro, então assim, é bem interessante, é bem legal. Não existe essa de que os portugueses odeiam brasileiros, etc, ou que os brasileiros não são bem-vindos. Existem os atrasados mentais, os atrasados evolucionários, evolutivos lá, mas isso aí é uma situação ou outra de uma pessoa que não conseguiu crescer aí com as experiências. Mas basicamente essas foram as 10 principais mentiras que contam, tá, sobre o Brasil aqui em Portugal, sobre os brasileiros, e são mentiras que você não tem que acreditar. Eu tentei explicar aqui de um jeito bem sucinto e bem explicativo, bem didático para você entender que são mentiras que dependem muito das situações, depende do local, da quantidade, tem muitas suposições. Então assim, toda forma de generalização é burra, já falei isso em outros vídeos, tá? Não acredite em quem generaliza tudo, é tudo certo, é tudo isso, tudo aquilo, não existe isso. Existem circunstâncias e situações, tá bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Deixa o seu like aqui, comenta aqui se existe alguma mentira que eu não expliquei, que eu esqueci, ou se você não concorda com alguma coisa que eu disse aqui também, esteja livre em comentar, fica à vontade, tá bem? Grande abraço, a gente volta amanhã para mais um vídeo aqui do canal do Casal Buscapé. Valeu, galera, tchau!